afetivo, né? Isso. A gente sabe que relacionamento tem vários tipos de relacionamentos, né? Tem vários tipos de relacionamentos. A gente vai rapidamente falar sobre alguns deles, tá? A gente vai falar hoje sobre... Vamos iniciar, né, mano? Falando sobre relacionamento com Deus. Introduzir falando sobre isso. Vamos falar um pouco sobre relacionamentos familiares. E vamos tentar gastar um tempo maior falando sobre os outros relacionamentos, entre amigos, entre colegas, né, entre as outras pessoas. Tá bom? Então a gente vai tentar basear isso aí, né, nesses níveis de relacionamento. Vamos começar com o nível maior, que é o nível de relacionamento com Deus. Mano, pode iniciar aí falando aí, fica à vontade. O primeiro ponto aqui que colocou aqui nessa questão que, na verdade, assim, Deus nos criou, né, para nos relacionarmos, né, tanto com Ele quanto entre nós, né. Ele não criou nós para ficarmos isolados, sem relacionamento, né. E além disso, outro ponto também é que o relacionamento ele acaba sendo melhor, né, e dá mais eficiência, né. Aí tem até um texto aqui que de Eclesiastes 4, 9 e 12, do 9 ao 12, que fala assim: melhor é serem dois do que um, porque maior o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Entendeu? E aí até embaixo fala assim: se alguém quiser dominar um deles, eu gostei dessa versão aqui, eu tirei que é a nova versão da Almeida atualizada, né? Se alguém quiser, versículo 12, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Entendeu? Aí esses seriam os pontos iniciais, né? E aí a gente entra no primeiro relacionamento, o principal, né? Show de bola. Relacionamento com Deus é o principal. Eu acho interessante aí que tu falou aí, mano, na questão de que Deus, ele não gosta de solidão. É a primeira coisa que a gente aprende. Deus não gosta de solidão. Primeiro a gente vai pela Trindade. É um só Deus, mas dividido em 3. Isso. Então, né, isso a gente vai ver explícito em toda a Bíblia. A gente sabe que a palavra Trindade não aparece explícito na Bíblia, mas a Trindade é manifestada em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Desde a criação até a vinda de Jesus. Jesus criou, não só tem a Trindade, como Jesus também criou os anjos, mostrando mais uma vez que ele não gosta de solidão, né? O céu é habitado de anjos. Fala, meu mano Anderson Bertotti, Deus abençoe. Aí eu anotei outra coisa aqui interessante. O nosso Deus tinha tudo. A única coisa que tinha na terra, ele veio buscar pessoas. Essa frase é de um livro que eu vou citar muitas coisas, do Tiago Brunet. É um novo livro dele, falando sobre pessoas, né? Lidar com pessoas. Então, assim, tem muita coisa relevante. Ele fala sobre isso. Então, assim, Deus, ele busca, ele procura esse relacionamento com pessoas, né? Ele enviou seu Filho Jesus para que esse relacionamento pudesse voltar, pudesse ser restabelecido. Então, Deus, ele se preocupa em se relacionar conosco. E é importante que nós também nos procuramos nos relacionar com Deus. E um assunto também, um tópico que eu coloquei aqui em relação ao relacionamento com Deus, é que você vê no Éden, né? O Éden, ele tinha uma estrutura, né? E Deus fala ali na Bíblia, né, que ele visitava o homem, né? Todo dia, né? E você vê a tradução dessa questão de intimidade, né? De buscar o relacionamento com o homem, né? Com a criação. Perfeito. A verdade, se a gente for pegar, mano, de Gênesis até Apocalipse, a gente vai perceber que a Bíblia nada mais é do que Deus, ele tentando de todas as formas criar mecanismo de restabelecer esse relacionamento com o homem, né? Exato. O homem fazendo coisas erradas, o homem pecando e Deus criando, estabelecendo
normas, fórmulas para fazer esse alinhamento ele voltar a ser perfeito, né? A gente vê quando o povo sai do Egito, né? Deus estabelece lá a questão do sacrifício do animal, aquele negócio tudo. Para que tudo isso? Simplesmente para o homem, porque o que afasta o homem de se relacionar com Deus é o pecado. O pecado que faz separação de Deus com o homem. Então Deus cria todo uma forma de fazer com que o homem se restabeleça esse contato com ele. Então assim, Deus sempre procurando se restabelecer nesse contato. E aí a gente já caminhando para a gente passar para o próximo ponto, que é a questão do relacionamento familiar. Como eu falei, a gente não vai se ater muito nesses primeiros pontos, mas eu anotei aqui, achei algo interessante que eu escrevi, o seguinte: o seu encontro e relacionamento verdadeiro com Deus faz com que você melhore o seu relacionamento com o seu próximo. Porque a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco sobre a seguinte questão. Não tem como você se relacionar com Deus, ter relacionamento com Deus, sem ter relacionamento com o seu próximo. A gente vai entrar daqui a pouco mais a fundo sobre a questão de você enxerga Deus através do seu próximo. Então, é impossível, é antagônico alguém falar que vive uma vida de santidade, uma vida de proximidade tanto com Deus, né, de intimidade com Deus, e ela não fala com as outras pessoas, ela não se relaciona com as outras pessoas. Alguma coisa está errada. Não tem como ter relacionamento íntimo com Deus e não entender que você tem que melhorar seu relacionamento com os próximos. Isso é interessante. Deixa eu ver aqui o que o Felipe falou, aí a gente continua aqui. Deus criou o homem para ser íntimo dele, mas o pecado nos afasta dele. Verdade, é isso aí que a gente está falando aqui. O pecado tenta nos afastar. Então, o caminho é a gente tentar todos os dias. Eu brinco com os jovens, falo direto essa brincadeira, a gente tem que fazer aquela oração de descarrego. Todo dia confessar a Deus, falar para Deus realmente o que a gente está acontecendo, né, o que a gente faz de errado, porque o propósito é restabelecer esse alinhamento. Mais participação aqui, deixa eu ver aqui, meu irmão. Jesus resume os mandamentos com 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e relacionamento com Deus e seu próximo, relacionamento com o próximo, com a si mesmo, relacionamento com você. É isso aí, a gente vai entrar daqui a pouco mais nesse ponto aí, mas é perfeito, mano. Então, eu não acredito nesse negócio de você muito espiritual, mas não fala com as pessoas, não se lida bem com as pessoas. Tá errado, alguma coisa tá errado. Quanto mais, irmãos, eu vou falar isso aqui e a gente pula o próximo ponto, senão eu vou me ater nisso aqui. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca se aproximar de Deus, mais você vai se enxergando quanto mais pecador, mais falho. Se aproximar de Deus só revela o quão indigno você é. Não te torna melhor, não te faz você se tornar melhor do que ninguém, não te faz melhor do que ninguém, cara. Então, aproximar de Deus, com toda certeza, ao se aproximar com Deus, ao se relacionar com Deus, vai fazer você ter um melhor relacionamento com o seu próximo. E aí, mano, a gente entra no ponto da família. Vai lá, dá a entrada aí nesse ponto. Falar só mais uma característica que eu acho muito interessante e muito importante a respeito do relacionamento com Deus. E uma característica assim que eu vejo principalmente nesse relacionamento do homem com Deus, que é a questão da obediência, entendeu? Isso é uma característica muito importante, entendeu? Nesse relacionamento com Deus é muito pautado na obediência, entendeu? De você seguir aquilo que Deus manda você fazer, entendeu? Em outros relacionamentos talvez você não vê isso com tanto, talvez no familiar, né, do pai para filho, mas você vê mais forte nesse do homem com Deus, entendeu? É muito pautado na obediência. E você vê na Bíblia, né, vários exemplos disso, né? Um deles, um dos mais fortes, você vê isso, é de Abraão. Abraão, ele era totalmente pautado na obediência, né? Você vê que ele é citado, é o homem da galeria da fé, né? Ele é citado. E você vê que Deus manda ele sair de uma terra para uma outra terra, que ele ainda vai mostrar, e ele vai, entendeu? Vai dar o filho dele, ele dá. Não tem como se relacionar com Deus sem obedecer, mano. É impossível se relacionar com Deus sem obedecer. Exatamente, perfeito. É uma característica intrínseca do relacionamento do homem com Deus, entendeu? E aí, partindo pro próximo... Rapidinho, só porque o pessoal tá participando aqui, eu quero tentar interagir com eles.
Eles aqui falou aqui, ó, o Miguel tá participando. Fato, tem pessoas que sobem no púlpito e parece ter uma intimidade com Deus, mas quando desce do púlpito não fala com seu irmão. Tá totalmente errado, meu. Tá totalmente errado. E aí a gente fala sobre julgar, a gente não deve julgar, mas os frutos dizem quem é quem. Então a gente analisa as pessoas pelos frutos. Oração de descarrego, já peguei. Anderson falando aqui, isso é brincadeira, a gente fala no íntimo assim, né? Mas é uma questão de você ser sincero com Deus, né? Para ver Deus é preciso olhar para o próximo. Perfeito. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. É isso aí, perfeito. Vai lá, mano. E aí a gente parte para o próximo tópico aqui, que seria o relacionamento familiar, né? Esses relacionamentos que a gente está falando agora são mais aqueles íntimos, né? Depois a gente vai falar um pouco a respeito disso, né? A questão da mesa. Então, e no relacionamento familiar, é claro, cada um desses tópicos aqui você pode aprofundar demais, você vai encontrar bastante coisa, mas a nossa intenção hoje aqui não é essa, né? A intenção é dar uma passagem em cada um, assim, falar alguma coisa mais atual que esteja acontecendo e ter a participação das pessoas. Em relação ao relacionamento familiar, uma coisa que eu acho muito importante, eu vejo muito hoje em dia acontecendo, é que é confusão de papéis, entendeu? Você tem a família, né? E o relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, os pais com os filhos, e acontece muito assim, você vê assim, poxa, eu sou muito amigo do meu filho, entendeu? Poxa, isso é legal, show de bola, muito legal, entendeu? Mas a questão é, antes disso tudo, tem que existir o relacionamento de pai e filho, entendeu? Que eu vejo muito até no secular, na televisão, nos programas, assim, é que as pessoas falam, eu sou amigo do meu filho, mas aí você vê as atitudes do dia a dia, você vê que ele só é amigo mesmo, entendeu? Porque pai não é, entendeu? E essa questão, o relacionamento principal aí no caso é pai e filho, paternidade, entendeu? Então, isso não pode, o relacionamento de amizade não pode assumir esse papel, entendeu? Não pode suplantar, não pode ultrapassar esse papel, entendeu? E aí essa que é a questão, entendeu? Tem uma fala aqui da Laís, ó, é como a família. Quando o filho desobedece o pai, ele se afasta do mesmo. E quando pedimos perdão, desculpas, o relacionamento é restabelecido. Perfeito. Assim somos desobedientes, desobediência. Desobedecer afeta a relação, com toda certeza desobedecer afeta a relação. Mas a gente tem que entender que Deus, cara, me permita essa comparação, tá, gente, com todo o respeito. Deus ele é que nem uma criança, quando a gente é sincero com Ele. Porque Ele não fica tratando a gente pelo que a gente já fez. Se a gente é sincero, já viu a criança, tu dá um esporro nela, daqui a pouco ela tá te abraçando, ela tá te... né? Não é que nem a gente, né, que fica com aquele negócio, fulano me fez isso, né? Ele joga no mar do esquecimento, literalmente. Né? Deus não se lembra mais, né? Só que a gente tem que entender, aí a gente entraria numa outra questão, né, mais teológica, né? Esse mar do esquecimento nos dá a questão de viver uma vida de pecado, porque toda vez que você peca, você está crucificando Cristo outra vez, mas isso é assunto para outra live, né? Toda vez que você peca conscientemente, você está crucificando Cristo novamente, porque o que fez Cristo ser crucificado foram nossos pecados. Então toda vez que você peca, você crucifica Cristo. Mas essa questão que você falou também da família é fundamental. Eu só queria dar um adendo, mano. Se você quiser falar mais alguma coisa em relação à família, que eu não vou falar nada, é só falar que isso que a gente está falando aqui é um processo de aperfeiçoamento, né? Como diz lá em Filipenses. A gente não está aqui dizendo que nós somos perfeitos. Eu deixo muito a desejar ainda como filho, né? Tenho muitas falhas, né? Temos muitas falhas nos relacionamentos, né? Agora, a questão tá no nosso consciente de quê? De querer melhorar, de não aceitar vivermos as mesmas práticas, porque isso é o cristianismo. O cristianismo é muito o cristianismo. Quando você pega a Bíblia, pega o Sermão da Montanha, você vê que é confrontador, cara. É confrontador o cristianismo. Não é fácil você viver o cristianismo, é difícil, né? Mas assim, o que a gente está aqui estabelecendo não é ninguém perfeito, que somos perfeitos, que não erramos. Não é isso. Nós estamos estabelecendo aqui o que Deus espera de nós.
Uhum. Show. Vai falar mais uma coisa da família? Não? Não, então vamos pular. A família aqui que eu tinha era isso. Então, show de bola. Acho que é isso aí. Questão de família essa questão aí de família é isso. A gente entender, respeitar, né? Nossos pais, querer tratar eles da forma como eles são, né? E aí a gente entra no honrar, isso é muito importante, né? A questão de honrar enquanto é vivo, né? Depois que morre não adianta honrar, tá? Teve a live aí com o pastor Luiz, foi muito relevante, ele falou muito bem sobre essa questão, tá bom? A gente precisa entender isso aí, né? Esse é um período que a gente está vivendo para a gente refletir sobre essas coisas, né? Muitas mortes, né? Não há tempo mais para a gente ficar, né? Então pensou em falar, fale, né? Fale as coisas boas dos seus pais, o que eles influenciam. Eu confesso que eu tenho tentado fazer mais isso, né, de falar o que os meus pais têm de relevância, o que eu já aprendi com eles. Às vezes tem coisas que eles nem sabem, né? Essas semanas, esses últimos dias eu tenho falado bastante a respeito disso, né? Isso é importante que eles saibam, é importante que os seus pais eles tenham ciência de que eles tiveram valia na sua vida. Às vezes o pai, a maior recompensa que o pai quer ter é saber que ele contribuiu de alguma forma para o seu filho, né? A Joyce participando aqui, ó. O verdadeiro cristianismo, Jesus disse, que é amar uns aos outros. É a base do cristianismo. Amar a Deus e amar ao outro. Se tiver só uma base, esse cristianismo vai estar caído. Honrar o pai e mãe, saberão que somos seus discípulos se amarmos uns aos outros. E isso inclui nossa família. Perfeito. Perfeito. A gente deve falar um ponto aí sobre essa questão aí, né, mano? Mais à frente. Mas ela entrou aí na questão da família, né? A gente tem questão de família, igreja e tudo mais, e é interessante isso, trazendo Jesus como modelo, que Jesus tinha a sua família, mas ele não privilegiava a sua família. Exato. Né? Isso é importante a gente entender. É família, né? É porque é meu irmão, é porque é meu pai, a gente não pode privilegiar, a gente tem que tratar todos iguais. Exato. Não adianta você é diferente, né? É diferente. Você não pode privilegiar em tudo porque vamos supor, é sua família, né? Tem pessoas que têm esse conceito meio, vamos dizer assim, meio equivocado na mente, né? Perfeito. Acha que a família você tem que privilegiar em tudo. Aí você olha lá aquele texto do Evangelho, né? Quando Jesus fala assim, tua mãe tá aqui, entendeu? Aí ele fala, não, quem faz a vontade do meu pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe, entendeu? E o que eu entendo dali é o seguinte, é que ele não estava dando privilégio, não adianta, é porque é minha mãe que, entendeu, vai ter privilégio algum, entendeu? Da mesma forma, entendeu? Que o ministério era aquele, entendeu? Era evangelizar, até hoje evangelizar. Então, quem faz isso é tratado dessa forma, como meu irmão, entendeu? Jesus sabia muito bem fazer isso, né? Essa questão de saber diferenciar as questões dos relacionamentos, né? A gente vê que, por exemplo, veio aqui na minha mente agora, olha que interessante. Lázaro, ele chama de amigo. Meu amigo Lázaro está morto. Agora que interessante, Lázaro é amigo, mas não é discípulo. Lázaro é amigo, não é discípulo. Então, assim, a gente tem, às vezes, um costume errado. Né? Alguns lugares a gente vê essas questões erradas. É meu amigo, né? Então vou botar no ministério, vou consagrar, vou fazer isso. Não é assim, né? É meu irmão, né? Mas você, às vezes, pode estar prejudicando essa pessoa, trazendo uma responsabilidade que é muito grande. Então, a gente tem que pensar nisso, muito bem, pensar nessas questões. Vamos caminhar aqui, a gente entrar nessa questão dos relacionamentos de amigos, de amigos distantes, tem amigos mais próximos, amigo que a gente vai falar, né, mano? A gente tá falando alguém que tem um relacionamento mais de proximidade, de convívio de casa, né? Que as pessoas que a gente tem uma proximidade maior. É bom a gente pontuar uma coisa, mano, e aí você depois continua. A gente precisa aqui também desconstruir e desmistificar alguns pensamentos, né?
Por exemplo, a gente acha, né, a gente sabe que existe esses níveis. Tem pessoas que são mais próximas, vão estar visitando a nossa casa, vão entrar. Tem pessoas que não vão ser tão próximas, não vai ter esse nível de proximidade, de amizade, de diálogo. Só que a gente vai falar daqui a pouco mais à frente, esse nível de relacionamento não faz com que a gente distrate as pessoas, né? Porque aí a gente desmereça as pessoas, né? Trate mal as pessoas, a gente tem que tratar todo mundo igual, da mesma forma. A minha esposa está aí na live e ela não me deixa mentir em relação a isso. Eu falo uma coisa até com ela, a gente vai falar daqui a pouco sobre ética, né? Ela sabe disso. Eu falo para ela, chegou num lugar, né? Tá alguém lá, talvez um amigo que tem mais proximidade, ela tá lá junto com outras pessoas. Você vai abraçar ela? Abraça todo mundo. Abraça todo mundo, isso aí. Vai cumprimentar cumprimenta todo mundo, né? Então a gente precisa entender isso. Exatamente. Foi o que você falou. Questão de educação. A gente vai falar ainda mais isso aí mais lá na frente, né? Deixa eu só acabar acabar essa construção que eu estava falando, da questão de desconstruir. Então a gente tem que desconstruir esses paradigmas. A gente não tem inimigo, o crente não tem inimigo, gente. Não tem inimigo, não existe inimigo. Mais à frente a gente vai afundar mais um martelo sobre isso aí. Mas, por exemplo, a gente já viu as pessoas usar o Salmo 1, né? O Salmo 1, vamos lá, vou abrir aqui no Salmo 1. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre aí também, você que está nos acompanhando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a gente pega essa passagem e algumas outras e a gente quer aplicar na forma de que a gente não tem que falar com as pessoas, não tem que conversar, não tem que ser educado com as pessoas. Não é isso que o texto está falando. O texto vai dizer o seguinte, ele está querendo dizer que a gente não deve ser influenciado pelos ímpios. A gente não deve viver uma vida de convivência com os ímpios. Mas não quer dizer que nós devemos destratar os ímpios. Né? Até porque, né, a Bíblia diz, o próprio Jesus vê que ele veio para o que eram doentes. Ele não veio para o que eram os sãos. Como é que a gente vai ganhar os doentes? Como é que a gente vai ganhar as pessoas que estão afastadas do Senhor se a gente não se relaciona com elas, se a gente não fala com elas? Então, assim, é preciso a gente parar e refletir sobre isso, né? Vai lá, mano, dá continuidade aí. Acho que é parte da ética, né? Pois é, aqui, ainda falando sobre o que você acabou de dizer, você tem vários exemplos na Bíblia, né? Jesus, quando encontra a mulher samaritana, né? Você olha assim de fora, né? Que, talvez a gente que não tenha... a gente conhece direito essa história, né? Da rivalidade judeu-samaritano. A gente não tem a noção da profundidade às vezes, né? E aí você vê por um judeu, você olhar alguma coisa dessa, um samaritano olhar alguma coisa dessa naquela época, entendeu? Você vê que era tipo um absurdo, né? Acontecer um negócio desse. E tanto é que você vê pela reação própria da mulher samaritana, né? Ali do lado do poço. Mas você vê que tem relacionamento. Jesus fala com ela e não só fala com ela, como pede água, entendeu? Ou seja, tem um relacionamento ali com ela, entendeu? Ele desconstrói, né, todo um... Exatamente, ele desconstrói. Por quê? Porque é a questão da religiosidade. Você não é questão de intimidade, entendeu? É questão de você se relacionar, entendeu? E a Bíblia fala que a gente, que se não fosse para nos relacionar, nós não estaríamos no mundo, né? Em Coríntios. Perfeito. Então, a questão é que você tem que se relacionar. E outro exemplo que eu coloquei aqui também é José, né? José, ele se relaciona na casa de Potifar, ele se relaciona na prisão com os prisioneiros, entendeu? Mas não significa que eles eram amigos de José, entendeu? Poderia evoluir para um nível de amizade? Poderia, mas a questão a princípio é relacionamento. Ele não deixou de ter relacionamento com ninguém, entendeu? Pelo fato de ser... E se ele não se relaciona, mano, ele nunca teria chegado no palácio. Exatamente. Porque com quem ele se relacionou, o copeiro e o padeiro, foram que levaram o nome dele pro rei. Então aí fica uma lição. Tem pessoas que vai levar pra gente, vai levar o nosso nome para lugares que são pessoas ímpias. Exatamente. São pessoas ímpias. E até aqui... lendo aqui, ó, Joerlane, ela colocou também um negócio aqui interessante.
como levaremos a palavra do Senhor a eles se os ignorarmos? Exatamente. Assim, eu trago um exemplo, só para pontuar aqui que o Anderson falou um negócio um pouquinho antes sobre panela. Eu até numa outra live aqui, a gente estava falando aqui, eu ministrei sobre 2 Reis 4, e eu falei uma aplicação que eu sempre faço, que Deus manda ela pegar, o profeta manda ela pegar vasos, não poucos, mas muito. Quanto mais vasos ela pegasse, maior seria o milagre, né? E para isso ela deveria ter um bom relacionamento com seus vizinhos. Então aí a gente aprende uma coisa: Deus não usa panelas, Deus usa vasos. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa quebrar isso do nosso meio cristão. Acontece muito isso, entendeu? Panelas não é o que Deus quer de nós. Deus quer que nós nos unamos. É a unidade da igreja. É isso que faz a igreja crescer. Eu falo isso direto. A gente joga no mesmo time, cara. A gente faz gol no gol adversário, né? É o que Gálatas vai falar: nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os poderes, né, das potestades, né? É isso. Então essa é a nossa luta, não é contra o nosso irmão, né? E aí tu falou aí, mano, sobre a da samaritana, a religiosidade, os preconceitos e as tradições. São os pontos que mais embarca hoje nas pessoas. Religiosidade, que às vezes faz a gente se afastar das pessoas, os preconceitos e as tradições. Então a gente tem que desmistificar isso. O exemplo que eu dou, e aí você continua aí, é a seguinte: é do barco. O barco foi feito para estar no mar. Nenhum problema o barco está no mar. O problema é quando a água entra dentro do barco. Esse é o exemplo de nós. Nós somos o barco. O barco, nós fomos feitos para estar no mundo. O problema é quando a água do mundo, quando o mundo está fazendo influência, aí o barco vai afundar. Exatamente isso. E aqui a gente pode entrar na questão da mesa, né, que a gente estava falando, que a mesa é sentido, né, de intimidade, né? Você vê na Bíblia, assentar à mesa, até hoje, né? Se estiver sentado à mesa, significa que você tem intimidade com aquelas pessoas que você está assentando à mesa ali, né? Você está dentro da sua casa e tal, de chamar para dentro da sua casa. Então, você vê aqui a questão da intimidade. E aí, Salmos 1 aqui mostra isso também, né? De se assentar na roda dos escarnecedores, né? A questão é justamente essa. Não é você não se relacionar, a questão é você trazer para um nível de intimidade que não deveria estar lá, entendeu? Exatamente. E é esse que é o problema, entendeu? Você trazer para perto, entendeu? Quem você não deveria. Aí que é a questão. Eu nem ouvi uma pregação uma vez, né, falando que nós devemos amar a todos, entendeu? Mas gostar, nós somos obrigados a gostar de todo mundo, entendeu? Porque os gostos são diferentes, entendeu? Então a questão é tudo uma questão de equilíbrio, entendeu? De distância, entendeu? Daquela pessoa. Mas a questão você não pode deixar de se relacionar, tá entendendo? É isso aí. É importante. Agora, a Jaqueline trouxe aqui um texto, 1 João 3,18, texto muito, muito bom. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações, né? As nossas ações falam mais do que as nossas palavras, né? Então, assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu, mas aqueles que fazem. É mais importante fazermos do que falarmos. Então, vai a lição. Aqui a Eliana participando, verdade, nós e tudo. Tudo temos que fazer diferença, gente. Joyce, manter um relacionamento de verdade com sinceridade, beleza. Devemos sempre estar cheios de Espírito Santo, perfeito. Isso é através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos moldar nisso aí. Um vaso cheio não entra mais nada, perfeito. Deixa eu ver aqui, compartilha. O Anderson para compartilhar aqui, legal. Isso aí, buscar a Deus constante, Joelane. Eva estava íntima da serpente, o que levou ela a cair, né? Show. Tá vendo? E assim, é interessante, presta atenção no negócio. A serpente é um animal doméstico, não é um animal doméstico, é um animal selvagem, não é isso? Perfeito? Então a serpente não é um animal para trazer para o convívio de casa. Então, vai lá, mano, almoçando com a serpente. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, é justamente essa questão. E tem esse ponto também que eu achei interessante, a Eliana falou do networking, né?
Isso aí é legal, entendeu? Que isso aqui até nos ensina isso também, entendeu? Que hoje em dia, já falando agora a questão da atualidade, cara, networking realmente é tudo, entendeu? Se você está numa empresa, está em algum lugar, entendeu? Se você tiver uma rede legal, entendeu? De pessoas, cara, você facilita demais a sua vida, entendeu? Facilita demais a sua vida. Você conhecer, entendeu? Quem sabe, não é questão que a gente está falando aqui de panela, entendeu? A questão é você saber quem vai resolver aquilo para você, entendeu? Você pode estar ali quebrando a cabeça, entendeu? Para fazer determinada coisa, entendeu? Enquanto outra pessoa faria aquilo ali em bem menos tempo, entendeu? E você quebra a cabeça com alguma coisa. Então, isso é verdade. Networking é tudo, entendeu? Principalmente na área profissional e na área pessoal também, entendeu? A mesma coisa, entendeu? Se você sabe alguém que sabe fazer determinada coisa, entendeu? Você não tem que saber fazer tudo, mas você tem que saber quem sabe fazer. Perfeito. E aí, entrando a questão dessa divisão, né, de relacionamento mais íntimo com o relacionamento não tão íntimo, dentro do relacionamento íntimo, você tem também os amigos, né? A gente falou de Deus, falou dos familiares, e tem a amizade, né? Que é justamente os amigos. E aí tem aqueles textos que a gente já conhece bem, né? Provérbios 17, em todo tempo, um amigo e na angústia nasce irmão, que fala o quê? É justamente o amigo, ele tem que estar presente, né? Nos momentos ruins e nos momentos bons também. Esse texto é fundamental, mano. Esse texto é fundamental porque, olha o que ele vai dizer, nos dias, na angústia, olha que interessante, é na angústia que nascem os irmãos. É na angústia que nasce. É nos dias difíceis, é nos dias de luta, é nos dias de dor. Aí eu já te faço uma pergunta aí. Vem cá, os seus amigos já te ligaram, já te mandaram um zap perguntando como é que você está, se as coisas estão bem, nesse tempo de corona? Exato. E outra pergunta também, né? Você já mandou uma mensagem também para os seus amigos? Que é aquela questão, a gente às vezes fica esperando assim, poxa, fulano não falou comigo, né? E aí, isso é até outro tópico que vai entrar logo aqui na frente. Mas antes de falar nisso, uma outra coisa que eu destaquei aqui também em relação à amizade é que eles têm que apresentar propósitos em comum, entendeu? A amizade, você tem que selecionar os amigos dessa forma, que você tem algum propósito junto, entendeu? E aí eu acho interessante que eu estava estudando justamente para essa live, e eu li um negócio interessante falando assim que, quando você se matricula, sei lá, num clube, vamos supor, num clube de luta, entendeu? Você vai chegar lá e vai ter algum propósito comum entre vocês, vai ser a luta, entendeu? Você já chega sabendo que tem um propósito comum, entendeu? Então, assim tem que ser na sua vida também, entendeu? Você não pode selecionar alguém que, poxa, para ser seu amigo, eu não gosto da pessoa que faz isso, mas você seleciona um amigo que faz aquilo, entendeu? Então não tem lógica, entendeu? E aí entra naquela questão, né? Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo, entendeu? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mano. Vê se tá me escutando. Tô. Então vou repetir. Amós 3:3. Vai, repete. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo, entendeu? Se não tiver de acordo, não tem como andar junto, entendeu? Então tem que ter alguma coisa de acordo. Pode, claro, não vai ser tudo, mas alguma coisa tem que ser, tem que ter de acordo com aquela pessoa, entendeu? E aí eu ouvi outro dia também uma pregação do pastor Cláudio Duarte, ele falando sobre isso. Poxa, tem amigo que você chega para conversar sobre futebol, entendeu? Então, aquele ali é o que você tem de acordo com ele. Tem outro amigo que você sabe que você pode emprestar dinheiro, entendeu? Então, aquele ali é o acordo com ele. Mas verdade. Tem amigo que você não pode emprestar dinheiro. Então, esse amigo do futebol, né, é do futebol, não é do dinheiro, tá entendendo? Então, tem que ter. Botaram aqui, sou amigo do Mike. Se for por causa de dinheiro, meu, né? Se for por dinheiro, tá brabo. A Eliana fez uma pergunta aqui, mano. A Eliana fez uma pergunta. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Provérbios 18:24. Existe um paralelo dessa passagem com a tal panela? Não.
Não existe, porque é o que a gente está falando aqui, Helena. Na questão de que isso é automático. Vai ter pessoas que vão ser mais achegadas a você, vai se identificar mais, vai trazer mais para o teu convívio de casa. Nenhum problema, não vejo nenhum problema nisso. Isso é natural. O problema é quando você se desfaz das outras pessoas, quando você trata mal as outras pessoas, entendeu? Exatamente. Um cuidado que às vezes a gente tem que tomar muitas vezes na igreja, por exemplo, vou dar um exemplo da igreja, o nosso convívio de igreja. Às vezes a gente chega na igreja, a gente não cumprimenta alguns irmãos, a gente deixa alguns irmãos já percebidos, a gente não tenta trazer essas pessoas, né, os jovens, né, vou tratar dos jovens, para o nosso convívio. Tem gente que é mais tímida, né? Tentar interagir com eles, dialogar com eles. Isso não quer dizer que você tem que ser íntimo dessa pessoa, essa pessoa tem que conviver na sua casa. Mas a gente tem que estabelecer esse relacionamento com as pessoas, melhorar esse relacionamento com as pessoas. Exato, você falou tudo. A questão é de você fazer uma coisa em detrimento de outra, né? Você Exatamente. Priorizar alguém em detrimento de outra pessoa, né? Você prejudicar outra pessoa. Não é questão de você ter um relacionamento mais íntimo com outra pessoa, porque isso é natural, né? Foi o que a gente falou aqui agora. Você vai encontrar pessoas que têm, que a gente falou de propósitos em comum, vai levar naturalmente uma intimidade maior com aquela pessoa, entendeu? Exatamente. O que não pode... Pode falar. Você não pode prejudicar, entendeu, outra pessoa, que nem você falou. Você chegar, entendeu, isso que eu ia falar. Fazer um negócio e prejudicar outra pessoa, entendeu? É isso que não pode acontecer. Entendeu? Amigos mais chegados que irmãos existem, entendeu? Só que a questão que você falou, você não pode deixar de falar com outra pessoa porque você tem um amigo mais chegado que o irmão, entendeu? Tratar mal. Tem uma frase de um livro que eu li, eu não lembro, eu sou ruim de lembrar algumas coisas de livro, às vezes a gente lê muita coisa, eu até anoto, agora eu tô até anotando o nome dos autores para dar honra para quem escreveu, para quem falou, mas um livro que vai falar assim, ó: fale muito de Jesus, pouco de você e nada dos outros. Então, assim, a gente tem que evitar isso. Não é porque a pessoa tem um jeito de ser que a gente vai ficar criticando, falando mal. Né? Isso envolve tudo, irmão. Envolve tudo. Vamos parar de criticar mais os outros, as pessoas, as coisas, e vamos orar mais por elas. Vamos orar, orar. É a melhor forma. A gente critica tanto. E o que a gente ganha criticando? O que faz a pessoa melhorar criticando? Nada. Exato. Só o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa. Então você tem uma ferramenta que pode ajudar aquela pessoa. Qual é a ferramenta? Orar por ela. Sim. A Jaqueline colocou um negócio aqui, justamente isso, ó, aqui o Provérbios 13:20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tá vendo? É exatamente isso. Às vezes aí você vai entrar, mano. Não tá. Fala aí. Aí vai entrar na questão desse ponto aí, do ponto da questão do cuidado que a gente tem que ter com os relacionamentos mais íntimos. O cuidado que a gente tem que ter. Tem pessoas que você não pode chamar para esse relacionamento mais íntimo. Você não vai destratar essa pessoa. Mas você sabe que não pode chamar essa pessoa para um relacionamento mais íntimo, para um convívio mais íntimo. Então, não dá para continuar. Né? Vou dar um exemplo. Fala aí. Vou dar um exemplo. Tinha um pessoal lá, os amigos, eles criaram um grupo de... aquele negócio de WhatsApp, negócio todo, né? Criaram um grupo, né? Galera do handball, parará. Só que, tipo assim... conheço todo mundo, crescido e criado com a galera, jogava com eles, só que comecei a perceber que o que colocavam no grupo não convinha, não convinha com o meu relacionamento, vídeos, coisas que não convinham, então eu saí do grupo, entendeu? Não deixo de falar com ninguém, mas o que estava tendo ali no grupo não estava condizendo com aquilo que eu penso, com as práticas corretas cristãs. Então é isso que a gente tem que entender. Não deixei de ser amigo. É como, tipo assim, parar de seguir alguém, bloquear alguém. A pessoa está postando coisa que você não concorda. Não tem nada demais. Parou, entendeu? Você não está deixando de falar com a pessoa. Você não tá aceitando o que ela está colocando. Não precisa você ficar indo lá no texto dela, botando em direta. Tal. Não faz isso. Para de acompanhar. Pronto, para de seguir, acabou. Entendeu? Dê hora para a pessoa. Não, e essa que é a questão, né? Às vezes você traz para o teu convívio próximo, não é uma pessoa só que... não é questão de só não te acrescentar nada. A questão é que tem pessoas que você chama o teu convívio próximo que vai te puxar para trás, que nem você acabou de falar. Entendeu? E aí é exatamente isso. Tu vai participar de um grupo que está te puxando para trás de tudo aquilo que você construiu, entendeu? De relacionamento com Deus,
entendeu? E de relacionamento conjugal, entendeu? E vai te puxar para trás, entendeu? Com toda essa construção que você fez, entendeu? Então, você vai trazer isso para perto de você, entendeu? Então, você tem que deixar longe, entendeu? E essa que é a questão, né? A questão da distância, novamente, que a gente estava falando antes, entendeu? Eu anotei até aqui, ó. As pessoas que você se relaciona hoje podem influenciar de forma boa ou negativa no seu futuro. Exatamente. Então tá aí. Vai se relacionar, vai te influenciar de forma boa ou negativa. Laís botou para evitar confronto, bloqueia, deixa de seguir, apaga o contato, tenha paz. Perfeito, sem nenhum problema. Melhor do que ficar mandando diretinha, essas coisas. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. O problema é você ficar desejando mal, aí você está arrumando problema. Não precisa mudar as pessoas, apenas nos limitar ao que achamos correto. Exatamente. Às vezes a gente também quer que as pessoas mudem, né? Que elas sejam o que a gente pensa, mas a gente não quer mudar. Princípios cristãos não podem ser quebrados por causa da amizade. Perfeito. Exatamente isso. Não pode ser quebrado. E aí, falando sobre esse cuidado de com quem se relaciona no íntimo, a gente tem o Sansão, o personagem Sansão. Nazireu se relaciona com pessoas erradas e sabe o final da história. Todo mundo já sabe o final da história. Se relaciona com pessoas erradas, você já sabe o final da história. E essa que é a questão, né? Essa questão que a Joyce colocou é interessante porque os princípios, entra aquela questão de ferir o relacionamento com Deus, da obediência. A gente entra novamente naquilo. Você vê um exemplo que eu acho legal, que a gente estava até conversando outro dia, né? De Davi, né? Davi, ele foi lá naquele dia, lá naquele episódio que ele enfrenta o gigante. No começo, ele vai lá, né? Para levar comida aos irmãos e tal, e ele ouve aquilo e ele fala, não, ele não, como é que esse incircunciso está falando do Senhor dos Exércitos? Não pode, entendeu? Ninguém precisou falar para ele assim, não, tal, Davi, vai lá, faz. Não, ele tinha no coração assim, o princípio é o seguinte, Deus é soberano, entendeu? E não se pode falar dele, entendeu? Acabou, ponto final, entendeu? Então, quando ele ouviu aquilo, ele não pensou 2 vezes. A pregação também que a gente estava comentando outro dia, que falou o seguinte, várias vozes o contrário, várias vozes vieram falar para ele para não enfrentar o gigante. E ele não teve nenhuma voz falar assim, vai lá e faz, entendeu? Mas por que ele não teve? Porque ele tinha convicção, ele simplesmente estava obedecendo princípios, acabou, entendeu? Perfeito. Então, você pode estar trazendo pessoas e tal para o seu relacionamento, justamente você pode estar te induzindo a ferir princípios, entendeu? E princípios, seus princípios cristãos, por exemplo, que você não pode deixar de abandonar eles, entendeu? Aí automaticamente você traz para esse relacionamento essas pessoas e elas te dão conselhos errados, que aconteceu com Roboão, filho de Salomão, que criou a divisão de Israel. Entendeu? Então, assim, pessoas erradas vão te dar conselhos errados, você vai automaticamente tomar atitudes erradas. As más companhias corrompem os bons costumes. Perfeito. Só tem que tomar cuidado com esse texto aí. Esse texto ele precisa ser lido na sua essência, tá? Lê o capítulo todo 15, não precisaríamos de um tempo para poder explicar ele. Mas ele está falando, até o contexto geral dele, o princípio que corrompe aí, que ele está falando de 2 Coríntios, do princípio da ressurreição de Cristo. Né, estavam se envolvendo com pessoas que não acreditavam na ressurreição, né? Mas é um texto com toda certeza que se encaixa bem com essa live. E aí, eu anotei um negócio interessante aqui, falando sobre a questão, olha como é que é a questão do relacionamento, né? Você leva de 5 a 7 anos para impor um costume em uma criança. E em uma semana um relacionamento consegue tirar todos os costumes. Nossa. Você leva de 5 a 7 anos para estabelecer um princípio, algo na criança. E em apenas uma semana, um relacionamento errado pode tirar tudo que você colocou na mente dela. Então, assim, é preciso tomarmos muito cuidado nos relacionamentos. Mano, vamos caminhar aí 8 minutos pra gente encerrar. Deixa eu só comentar uma coisinha rapidinho só sobre a amizade também. Só mais uma característica que eu coloquei aqui também que eu acho interessante e que às vezes a gente não observa muito, foi o que a gente comentou antes, que é cultivar o relacionamento.
Isso é muito importante e às vezes a gente não faz isso. E a gente, foi o que a gente estava comentando antes, né? A gente fica esperando, entendeu? Eu tô esperando, a fulano não me ligou, entendeu? E aí pronto, aí você não ligou, ela não ligou, você não ligou e ficou nisso, entendeu? Se acabou, entendeu? A amizade vai morrendo, vamos dizer assim, porque ninguém tomou atitude, entendeu? Então, nós precisamos cultivar o relacionamento, entendeu? É o que eu falo até sempre aqui às vezes quando eu comento com a Tuane. O relacionamento é feito entre duas pessoas, entendeu? Então não adianta só uma pessoa ficar forçando, entendeu? Para que aconteça. É uma mão dupla, não é uma mão única. Exatamente. Entendeu? Tem que ser os dois, entendeu? Tem que ser os dois. E às vezes a gente vê isso, fala assim, poxa, mas fulano não liga muito para mim, eu sei o quê, mas você já parou para pensar nas suas atitudes, ver se você também tá tentando cultivar esse relacionamento, entendeu? Porque se você não tá tentando também, fica difícil, entendeu? Eu até anotei aqui, o Provérbios 27:17 fala assim, o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo, entendeu? Tem outras versões que falam a presença do seu amigo, entendeu? Então é essa a questão. Um tem que ajudar, entendeu? Vamos dizer assim, a afiar o outro, entendeu? A melhorar o outro. Perfeito. E tudo isso tem que ser na questão desse cultivo do relacionamento, entendeu? E aí entra também na questão de você não só concordar com tudo que a pessoa fala, entendeu? De você saber a hora que tem que falar, entendeu? Não, você não fez isso aí muito bem, não gostei muito desse, entendeu? Eu acho que você não agiu correto dessa forma, tal, entendeu? Que o amigo também tem disso, né? Ele não é só... Eu trabalho nessa perspectiva aí do relacionamento no livro de Marcos 2. Eu tenho uma mensagem ali que eu falo um pouco sobre isso, que é o relacionamento sem interesses também, né? Porque às vezes a gente se relaciona muito com as pessoas pensando no que elas podem nos oferecer, o que elas podem nos dar, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Aquele coxo não podia oferecer nada para aqueles rapazes, aqueles 4 caras, né? Eu destaco nesse texto, em Marcos 2, que eles chegam ali, né, para levar aquele coxo até Jesus, né? Só que o texto vai dizer que tinha uma multidão na porta, não deixava eles entrar. É interessante porque a multidão está na porta, então eles estão vendo que tem um coxo ali. E ninguém se prontifica em ajudar, sabendo que dentro da casa tem alguém que pode fazer um milagre. Tem muita gente dentro da casa de Deus, dentro da casa, que de vez em ajudar a acontecer um milagre na vida dos outros, são empecilhos, são a multidão. Mas aí é o tema da mensagem que eu prego, eu falo, esses rapazes, eles não se deixam se paralisar pela multidão, eles dão a volta por cima e levam um coxo. E é interessante que o texto fala assim, que Jesus, vendo a fé deles, está no plural, não está no singular. Jesus não viu a fé, Jesus não viu só a fé do rapaz, mas Jesus viu a fé de todos. Exato. Todos aqueles ali foram abençoados. Todos foram abençoados. Não foi só aquele rapaz, não. Porque é um outro princípio que eu sempre falo, né? Eu sempre falo desse princípio. A gente tem que entender que Deus não nos chamou para nós sermos para sermos abençoados. Deus nos chamou para sermos uma bênção. A bênção não pode parar em nós. A bênção tem que dar continuidade em nós. Então a gente vive um cristianismo muito que as bênçãos tem que parar em nós. Mas a gente não entendemos que Deus não nos chamou para ser uma bênção, mas para nós sermos um abençoador. Pois é, a gente não tem que ser represa, né? A gente tem que ser canal, né? Forte, é isso aí. Forte. 5 minutos, mano. Vamos caminhar pro fim aí, dar as suas últimas conclusões aí. Então, aí o que eu coloquei aqui é o seguinte, isso tudo a gente falou a respeito dos relacionamentos íntimos, mas ele também comentou a respeito dos relacionamentos que também não são de intimidade, mas que como nós devemos agir, né? E aqui um ponto que eu estou colocando aqui, que é para todo tipo de relacionamento geral, foi o que a gente falou, educação e ética, entendeu? Isso a gente tem que agir com todo mundo. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Malafaia que ele falava justamente isso, o senhor Malafaia. Ele falava que bom dia, boa tarde, boa noite, isso aí é questão de educação, entendeu? Você faz com um cachorro na rua, entendeu? Você vai fazer com o teu inimigo, entendeu? Não inimigo, mas aquela pessoa que te quer mal, entendeu? É questão de educação, entendeu? Isso é um dever seu, entendeu? É diferente de você partir para um próximo. Alô? Tá me ouvindo?
Deu uma travadinha, mas vai. Deu uma travada. Então, e a outra questão, também outro ponto também é o seguinte, respeitar as diferenças, entendeu? Todo mundo é diferente, entendeu? Cada um tem sua individualidade. E isso aí é uma coisa muito importante porque você saber o que a pessoa ela pensa diferente de você, você saber respeitar isso. Isso é muito importante porque até dentro do mesmo corpo, isso se faz até necessário. Porque entra naquele texto de 1 Coríntios 12:12, né? Que fala, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, é necessário até a divisão, essa individualidade, porque cada um vai fazer uma coisa diferente. Mas dentro de uma organização, eles vão fazer coisa diferente, mas em prol da subsistência do corpo, entendeu? Então é necessário essa questão da diferença, entendeu? Show de bola. É Mateus 7:12, né? Faça o que querem que façam com você. O que você quer que as pessoas façam com você, faça com os outros. Entendeu? É o que a gente precisa entender. E tomar um cuidado com esses relacionamentos, né? Percebemos aqui nessa live, então, que os relacionamentos são fundamentais. Não tem como nem você ofertar a Deus se você não estiver bem com seu irmão. Então, o relacionamento é fundamental. E toma cuidado, eu estava vendo uma coisa interessante. Você sabe, depois pesquisem aí no Google qual os animais que mais matam. A gente toma muito cuidado com o leão, né, com os animais grandes que matam, mas os animais que mais matam, sabe quais são? Eu vi lá na lista. Mosquito é um dos animais que mais mata, e o outro animal que mais mata é cachorro, que é um animal íntimo do ser humano. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente se preocupa com coisas gigantes do cristianismo e tal, e as coisas às vezes são pequenas como um relacionamento, e a gente deixa a desejar, né? E aí, já entrando no fechamento dessa live, se a dor das pessoas não te incomoda, você está mais ferida e doente do que elas. Se você não tem essa empatia, não tem esse sentimento de se relacionar, de compaixão, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Precisamos amar mais a Deus. Senão, se a gente não amar mais os próximos, se nós não amarmos o próximo, a gente nunca vai enxergar Deus. Meu irmão, mano, 1 minuto, dá as últimas agradecimentos aí. Obrigado pela tua participação. Tinha mais coisas aqui, mas deu para falar a maior parte. Não, é essa questão, né? E agora a gente está vivendo esse período de isolamento, né? De ter essa noção que nós estamos isolados, mas nós estamos separados, mas estamos juntos. Perfeito. É estranho, mas é isso, entendeu? E cada vez mais a gente tem que estar junto das pessoas, né? Porque apesar dessa distância, entendeu? A gente tem que pensar justamente na questão de cultivar o relacionamento. Lembrar, entendeu? De estar sempre junto, entendeu? Nem que seja virtualmente, que é a nossa